Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui bem à vontade, bermuda, camiseta, chinelo. Estou aqui no meu humilde escritório, na minha casa. E hoje nós iremos falar de um assunto interessante e que pode esclarecer talvez alguma dúvida de muitos alunos que me assistem todos os dias aí nos vídeos que eu posto. Partidos de direita e partidos de esquerda. É sobre isso que nós iremos falar. Envolve política, a matéria de sociologia, aí intercalando com a matéria de história e, consequentemente, dando uma ralada aí em ciências humanas em geral. A ideia hoje, que deu ideologia, que rege a vida das pessoas, o pensamento, os hábitos, as atitudes, aquela velha ideologia que a pessoa tem e que ela vai lutar com unhas e dentes o resto da vida, né? E toda aquela utopia e tal, hoje parece não existir mais, tá? É algo que não existe com muita frequência. Assistindo telejornais, lendo jornais, livros de história, as atitudes dos políticos no Congresso, seja o poder legislativo ou o poder executivo, eu percebo que esta questão ideologia política já é algo que não está em primeiro lugar, né? É aquele tal negócio. Depende que lado você está do balcão. Você é cliente ou você é o vendedor? Se o cara ele é o cliente, ele vai pensar de um jeito. Se a mesma pessoa for o vendedor, ele vai pensar de outro. Uma coisa é o cara estar lá em partido de oposição. Outra coisa é se ele assumir o poder. Será que ele vai continuar com esta mesma visão? Será que ele vai continuar com esta mesma ideologia? Na hora de votar um grande projeto ou uma grande reforma, decisões importantes para o país, será que se rolar uma graninha, uma ajuda política, uma ajuda partidária, uma troca de favores, uma mão lava a outra e fica as duas lavadas, uma ajudinha de custo para alguma coisa, sem testemunha, sem ninguém filmando, sem ninguém vendo, sem ninguém gravando nada? Será que não pode convencer fulano, beltrano a mudar o seu voto e a ideologia partidária que foi o que predominou na vida dele lá no passado? Então essa questão é bem relativa hoje, tá? E não vamos ficar tampando o sol com a peneira, porque é isso que acontece no Congresso Nacional, e a gente percebe, a gente vê, o povo não é burro, o povo está enxergando, está percebendo, e então hoje em dia enganar o povo brasileiro já não é tão fácil, porque as redes sociais estão aí, as tecnologias estão aí, e o negócio fica um pouco mais complicado para esses políticos.
Fazer política é algo maravilhoso. O problema é a politicagem. Esse é o problema, que é o jeito errado, equivocado, maléfico, corrupto de fazer política. Mas vamos lá. Com a Revolução Francesa de 1789, houve um momento lá em 1792 em que a Revolução na França se tornou uma espécie de assembleia, uma espécie de parlamento, e com toda a confusão e muitas mortes que ocorreram, o povo indo para as ruas gritando liberdade, igualdade, fraternidade, e a queda da Bastilha, que é exatamente a destruição da cadeia, da prisão, e que soltaram os chamados presos políticos, aqueles que eram contra o sistema predominante. Uma sociedade que naquela época era uma sociedade estamental, estados, 3 estados, um triângulo, né, que normalmente está nos livros de história e de sociologia. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, a burguesia e o resto da população. No primeiro estado, o alto clero, os arcebispos, os abades, os cardeais, o Papa, e só a cúpula. O baixo clero, os vigários e os padres, mas esses estavam lá junto com a plebe, estavam lá junto com o povão nas paróquias, sofrendo junto com o povão, então esses acabavam não desfrutando de todo o luxo, de toda a pompa que existia do alto clero. É algo muito semelhante com o que ocorre hoje também, mas isso é um outro assunto para uma próxima gravação. O segundo estado vem a nobreza cortesã, uma cambada de puxa-saco que ficava lá no palácio e que também puxando o saco do rei, e que recebiam aí uma espécie de mesada, uma ajuda, e que acabavam sendo, né, sustentados pelo rei, aliás, consequentemente pelo terceiro estado, o povão, né? Então essa era a nobreza cortesã. A nobreza provincial, que eram os grandes latifundiários, os donos de terra, que usavam os servos, né, e que tinham aí muitos ganhos, a nobreza provincial. E depois a nobreza de toga, que se existia gente da burguesia que tinha grana para comprar títulos, né, ele acabava fazendo parte aí do segundo estado e não do terceiro. Então, e o terceiro, daí vem sim a alta burguesia, pequena burguesia. A alta burguesia seria o dono de os grandes comerciantes, os banqueiros. Interessante, eles tinham dinheiro, mas eles queriam um poder político, tá? Daí depois a pequena burguesia, daí vem os médicos, vem os advogados,
vem os professores, vem outras profissões aí, e depois os sans-culottes, o terceiro grupo aí do terceiro estado, tá? Os sans-culottes eram os trabalhadores em geral, os empregados em geral, e os artesãos, e outras profissões que se enquadram aí no trabalhador, no assalariado. E o quarto grupo de pessoas, dentro do terceiro estado ainda, era o pessoal, os trabalhadores do campo, os camponeses, tá? E esta era a sociedade naquela época, e a maioria da população vivia no campo, ok? Com a Revolução, agora dois grupos surgem: os girondinos, tá? Que era exatamente os mais ricos, os mais poderosos, que torciam pelo status quo, em manter a posição política, a situação de a nobreza que queria manter sua posição e suas regalias e sua influência política, e que ficava lá na Assembleia do lado direito. Do lado esquerdo, os jacobinos, que era a burguesia e os trabalhadores em geral, tá? Os representantes da plebe, dos plebeus, do lado esquerdo. O lado direito e o lado esquerdo com o presidente no meio. Então, para facilitar, ele falava: aos convencionais que estão à minha direita, os girondinos, aqueles tradicionais, os poderosos, os mais ricos, os patrões. Aos convencionais que estão à minha esquerda, daí era a burguesia, os trabalhadores em geral, os representantes dos pobres, em uma época onde os pobres passavam fome. Parte da burguesia era o poder, porque dinheiro eles tinham, a alta burguesia, por exemplo. Mas os pobres, a questão da Revolução Francesa para eles não era poder político, era ter o que comer e como sobreviver, ok? Então, a partir daí, da Revolução Francesa, de um desencadear da Revolução Francesa, surge partido de direita e partido de esquerda, ok? Existe o de direita, que podemos chamar de tradicional, conservador. Ele quer manter o status do poder, a situação, ele é mais resistente a grandes mudanças institucionais que venha contra os seus interesses, e também segue uma tradição em que os mais velhos, gerações anteriores, influenciam e fazem de tudo para manter uma determinada tradição, ok? E não abrem mão disso e são sempre fechados a grandes mudanças, se estão no poder, né? Esses são os tradicionais, os conservadores, né? Sempre os conservadores, os tradicionais, tentam manter aquela ideia de família nuclear,
se eles estão no poder, ou a questão de costumes e tal, sem falar, é claro, o poder em si mesmo, as regalias, a grana, a autoridade, tá? No entanto, se você tentar, se os partidos de esquerda tentar e debater e tal, eles são resistentes a mudanças, mas ainda com muita resistência, mas também com muita insistência do outro lado, quem sabe eles abram mão de alguma coisa e aceitam alguma mudança de alguma forma, ok? No entanto, esses seriam o centro-direita ou direita moderada, tá? Mas existe o extrema-direita, que seriam os chamados reacionários. Esses são aqueles que não abrem mão mesmo dessa tradição, não abrem mão mesmo desse status quo, dessa situação privilegiada, não abrem mão mesmo dos costumes, defendem com unhas e dentes a questão familiar, nuclear, a visão antiga de pai para filho, de filho para neto e tal, essa questão de uma sociedade onde tenha ordem e que esteja tudo dentro dos conformes de uma sociedade tradicional, conservadora, de uma série de costumes ao longo das décadas e tal. Esses reacionários, eles podem até lançar mão da violência para manter a situação sob controle, tá? Os reacionários, eles podem até lançar mão da violência para manter controle na situação, colocar ordem no pedaço, como eles querem, ok? Os reacionários. Por outro lado, existe o centro-esquerda, que seria uma esquerda moderada. Poderíamos chamar de os progressistas. Essa esquerda, ela quer uma transformação social, ela quer uma transformação da situação do pobre, lhe concedendo uma vida melhor, mais digna, a questão do marxismo, né, da questão da luta do proletariado em alcançar seus objetivos, o trabalhador no poder, o trabalhador conquistando mais autoridade, um sistema mais socialista. Então, este seria o lado do centro-esquerda, essa esquerda moderada, tá? Partidos de esquerda que tem uma visão, sim, aí são fã de Marx, da ideia de Marx, de Engels, a luta do proletariado, do trabalhador em conquistar seus objetivos diante da burguesia, do burguês, né, do patrão, de um dia eles chegarem ao poder e uma melhor situação de vida, melhores condições de trabalho e tal.
mudanças, eles lutam por mudanças institucionais que venham a beneficiar a população. Não é que o da direita não queira, né? Talvez a forma de encarar, né? Daí vale a pena avaliar, né? Será que esse está olhando para o povo porque é um populista? Ou esse está olhando para o povo porque também é populista? Não é que se importa realmente com o povo. É meio que a prática da política do pão e circo, lá do Império Romano, né? O pão e circo era uma espécie de assistencialismo na época. O assistencialismo, segundo a sociologia, não resolve o problema. É apenas um paliativo, mas não resolve na raiz. Então vai ter que sustentar milhões de pessoas todos os meses, porque é um paliativo. É um Bolsa Família, é um Bolsa isso, um Bolsa aquilo. Essa é o assistencialismo já foi uma característica muito usada por governos populistas, tá? Se ele sendo de direita ou de esquerda, não importa. E existe a extrema esquerda, tá? A extrema esquerda, né, que são são chamados de revolucionários. Esse centro-esquerda, essa esquerda moderada, se ela assume o poder e alguma coisa está dando certo do partido de direita que estava, eles continuam. Aquilo que estava mais ou menos, eles tentam melhorar. Aquilo que não estava dando certo, eles tiram e fazem outra coisa. Mas eles tentam aproveitar alguma coisa, né? Esse é o centro-esquerda. Normalmente os revolucionários não, eles querem mudar tudo, mudanças institucionais radicais. Aí já houve com vários exemplos pelo mundo afora, uma esquerda revolucionária, radical, que chegou ao poder, instituiu um socialismo, práticas comunistas e mudou assim a forma institucional de uma forma radical. Daí tudo passou a ser do governo, a propriedade particular, empresas particulares, tudo passou a ser estatal, tudo passou a ser da máquina do Estado. Tudo passou a ser do Estado, né? Eu já disse em outros vídeos, né, que Estado é uma coisa e governo é outra, né? Estado é uma instituição, não é uma pessoa. Estado. Agora, governo é uma pessoa, é um cara que está no poder por um determinado tempo. Ok? E existe agora chamado também aí no Congresso brasileiro, né? Quando eu falo de Congresso, estou me referindo aos deputados federais e aos senadores. Existe o tal do Centrão. Centrão, né? Nem direita, nem esquerda, ou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e tal, mas que eu vou para quem for do meu interesse. Eu voto, apoio para quem for do meu interesse.
eu não tenho ideologia, eu não tenho lado definido. Ok, você já definiu. Não existe imparcialidade nem neutralidade. Não existe em política, na história, na sociologia, não existe neutralidade. Ah, eu sou neutro. Tá bom, eu não voto, eu não quero A, não quero B. Eu sou neutro. Beleza, você já criou um C. Sem querer, você já criou um C. E este C é o neutro, que não quis o A e não quis o B. Tá dando para entender? Que não existe neutralidade? Pois bem, mais ou menos, tá? O que eu estou explicando, o sociólogo Pércio Santos de Oliveira, ele trabalha bastante essa questão no livro dele. Um ou outro autor também, mas pode variar um pouquinho também, de um autor para o outro, com relação ao que eu estive falando. Mas, no geral, com alguma variação, tá? No que eu disse. Mas é mais ou menos isso daí. Ok? Vamos tentar entender política, mesmo que você não goste de política. Igual algumas vezes, alguns de vocês, meus alunos, já me falaram em sala de aula, mas professor, sobre política, vamos falar de outra coisa, em sociologia. Mas, pessoal, ainda que vocês não gostem, me dá nojo também a questão de muita porcaria que já ocorreu, né, na política brasileira, e te dá nojo também, né, ficamos indignados, revoltados com essa situação de muita politicagem, roubalheira e corrupção e tal. Eu sei disso, e por isso que talvez você perdeu graça em estudar sobre política, em história e em sociologia. Mas vamos tentar entender como é que essa porcaria toda funciona, para a gente poder, além de entender, poder correr atrás dos nossos objetivos e ter uma consciência mais cidadã e saber avaliar as coisas com mais critério, com mais consciência e com mais inteligência. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo assunto, se Deus quiser. Tchau.